10 horas 16 minutos, muito bom dia para você, retomando aqui a segunda hora do programa, o Temática te fazendo companhia, em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Financiamento garantido para a sua empresa. A RS Garante. Garante. Olha, na segunda hora do programa, nós estamos mais uma vez, obviamente, no rádio. Somos rádio, 560M, 79.9 no FM. Mas também, neste exato momento, estamos transmitindo live no Facebook com imagens direto do estúdio. Você pode acompanhar agora, direto no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, ou, se você preferir, mais tarde vou levantar esse conteúdo que está sendo gravado aqui também, lá no YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. Qual a diferença? A diferença é que no YouTube você não precisa ter conta em plataforma nenhuma. Ele é mais democrático, né? Para assistir no Facebook você tem que ter um perfil lá, uma conta no Facebook, fica o convite para todos. Olha, quero, antes de mais nada, sobre essa entrevista, mencionar que nós a fizemos por livre e espontânea decisão. A gente decidiu trazer uma pauta cultural, porque nós passamos vários dias aqui nós gaúchos com muita chuva, a gente ainda está sob o estigma, né, das chuvas, da instabilidade. Nós estamos no inverno, a região mais sul do país, ela sofre um pouquinho quando é inverno, porque ficam dias cinzentos, nebulosos, e tudo isso mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso astral. Por vezes a vida já não está muito fácil também, aí vem o clima, né, chuvarada, a gente fica meio down, né, meio para baixo. Então, nada melhor do que um produto cultural, nada melhor do que a arte, nada melhor do que a cultura para a gente levantar o astral, encher, né, o nosso interno de coisas boas. Por isso nós escolhemos aqui conversar com o Juliano de Ros. O Juliano é escritor, né? Eu acho que dá para dizer que ele é poeta também, né? E ele é o presidente da Academia Caxiense de Letras e veio para falar sobre várias coisas alusivas a isso e trouxe livro, trouxe texto, trouxe poesia. Juliano, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Beverly. Meu bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Tua Rádio São Francisco. É um prazer muito grande sempre a gente estar aqui presente falando com vocês. Eu acho tão bacana, a gente tem coisas que não fazem parte da pauta, mas a gente que sabe precisa falar, né, delas, elas são legais demais. O Juliano tem uma trajetória fundamentada de vida no serviço público, né, e por vezes nem sempre é tão simpático o que se faz, né, Juliano? Às vezes a gente precisa fazer, tem que fazer, etc. Engenheiro que tu é? Engenheiro de formação, que a gente olha, né, as coisas dos rótulos, a gente diz, não, uma pessoa mais sei lá, mais racional, apenas racional, e não estou querendo aqui também rotular, mas é justamente quebrar o paradigma dos rótulos e sei lá, em determinado momento, o Juliano sempre escreveu, né? Ele sempre escreveu, sempre teve os seus textos guardados, sempre foi essa pessoa. Ele não se revelou antes, mas chega um momento da vida em que se pode se permitir ser, né, o seu coadjuvante, o seu plano B ao longo da existência, e ele se tornou muito mais hoje. Isso que ele faz dentro da academia do que qualquer outra coisa, né? A questão da amorosidade com as filhas, a questão também dos projetos em parceria, de poder fazer uma arte de uma capa de um livro, né? Isso é sensacional, né, Juliano? Isso aí é poesia viva. Com certeza, Beverly. E eu posso dizer o seguinte, que a gente só se realiza completamente quando a gente demonstra tanto o nosso lado racional, mas também o nosso lado emocional e o nosso lado espiritual. E a poesia, a escrita, elas fazem parte daquela realização do lado emocional, da revelação cultural, daquilo que é contemplativo, daquilo que é o belo. Isso faz parte da gente. Nós somos um ser um todo. Integral, né? Exato, integral. E nós não nos fazemos apenas em uma faceta A ou B. Nós somos multifacetados, como um brilhante, como diria, né? Todos nós.
E, aliás, essa percepção, que ela é uma coisa que sempre aconteceu, né, Juliano? Mas quando a gente toma posse dela, quando a gente se apropria dessa consciência, dessa percepção, isso passa a ser um antídoto contra a intolerância, contra a arrogância, contra a prepotência, contra várias palavrinhas que, volta e meia, a gente diz que nos fazem mal, que são tóxicas, que fazem a vida moderna ficar mais difícil. Então, veja, na própria existência está o antídoto, né? Verdade. E eu acho que ainda falando sobre vida, a questão do aprendizado, digo que a gente tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Olha, o que eu aprendi na minha vida com pessoas das quais, assim, se a gente fosse analisar por um aspecto de a posição social ou cultural ou mesmo de conhecimento técnico, não teriam nada para nos ensinar. Pelo contrário, foram maiores verdades, as coisas mais belas, mais relevantes que eu aprendi, e mesmo no aspecto técnico na engenharia. Com as pessoas mais humildes me ensinaram muita coisa, e a gente tem que estar aberto ao aprendizado, aberto a saber, a entender que o outro tem muita coisa para nos dar. Por isso eu digo, todos nós, todas as pessoas, elas são brilhantes, multifacetados. É só a questão de saber se expor à luz, se expor ao sol para revelar o seu brilho. Abrir os olhos, acho muito legal isso. Juliano, vamos falar da Academia Caxiense de Letras. O Juliano, ele iniciou nessa caminhada que começou com ele escrevendo, publicando seus próprios livros, já fazem alguns anos isso. E nestes momentos, agora nesses últimos anos mais recentes, tu estás na liderança da Academia Caxiense de Letras, que tem uma história de mais de 60 anos. Queria que você contasse um pouquinho sobre o papel da Academia Caxiense de Letras e a importância que existe, né, de linkar com uma sociedade que tem uma academia de letras, né? Suponho que não sejam todas as cidades que tenham as suas, né? Sem dúvida. E a nossa Academia Caxiense de Letras, ela tem uma coisa de muito bom, tá? Ela não é elitista. As nossas reuniões, elas são abertas a todo o público, todas as pessoas que gostam da poesia, que gostam da literatura, estão convidadas. Eu faço meu convite aqui, pessoal, como presidente atual da Academia Caxiense de Letras, para que venham nas nossas reuniões aos segundos sábados de cada mês, na Biblioteca Central da UX, no período da tarde, a partir das 14 horas. Então, venham. A Academia Caxiense de Letras, ela é a entidade literária e cultural mais antiga e mais longeva em funcionamento em Caxias do Sul. Foi inaugurada em 1962 e completou, então, neste mês de junho, os seus 63 anos de existência. Lá em 62, a gente tem como a data, vamos dizer assim, emblemática, 1º de junho de 62, no Salão Pérola. Era uma barbearia de João Espadari Adame, que denomina atualmente o nosso Arquivo Histórico Municipal. Então, na barbearia de João Espadari Adame, na frente do Eberli, ali da Rua Sinimbu, juntamente com Zulmiro Lerben e o Zambenedetti, eles e outras pessoas mais formaram o que é a atual Academia Caxiense de Letras. E conseguimos, então, ao longo dos anos, manter essa chama viva. Diz assim no nosso lema, cultura facho inextinguível. Conseguimos manter essa chama viva até hoje, e uma chama forte e que vem se manifestando de uma forma muito bacana na cidade. Tanto é, Beverly, que a gente está lançando o concurso para comemorar esse aniversário da Academia nesse mês de junho, o concurso Academia Caxiense de Letras, Rio Grande do Sul, Livro do Biênio. Então, não sei se você gostaria aí de fazer alguma pergunta específica para mim fazer, senão eu não paro de falar, né? Deixa eu lhe dar o... Não, na verdade, eu ia te perguntar justamente como funciona o concurso, né? Ele já está aberto, Juliano? Como é que funciona o concurso? O concurso, ele já está aberto, sim. O concurso, ele funciona da seguinte forma. Tem que remeter 4 livros papel, livro físico, tá? Em um envelope, identificado concurso, Academia Caxiense de Letras, livro do biênio. Esses livros têm que ser remetidos para a Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul,
ali na UX, que é a nossa parceira, tá? Nesse concurso e mesmo sediando a academia. Nós somos sediados atualmente ali na UX, né? Então, nosso reconhecimento muito grande à Universidade de Caxias do Sul por acolher a Academia Caxiense de Letras já faz alguns anos. E o concurso, voltando a ele, é destinado a autores e autoras aqui de Caxias do Sul e região. A região compreendida é a região do nosso aglomerado urbano, aqui da Serra Gaúcha. São 14 municípios, é definido em lei, e esses 14 municípios do entorno, vamos falar Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Bento Gonçalves, e ali vai indo, né? Todos aqueles municípios do entorno, são 14 municípios, né? E basta o autor ou autora ele ser natural daqui, mesmo morando em outro lugar atualmente, ou residente aqui. Pessoas de fora, eu sou originário lá do Nordeste, mas eu moro aqui em Caxias do Sul. Perfeito, você pode participar porque você já tomou, vamos dizer assim, aquele contato com a cultura daqui, e nós queremos valorizar esses autores e autoras que falam alguma coisa aqui de Caxias do Sul. Um dado importante, Beverly, os livros têm que ser entregues até, no máximo, dia 20 de agosto deste ano 2025. Tá? E eles podem ser enviados pelos correios ou levados pessoalmente lá na Biblioteca Central da Universidade. Deixa eu te perguntar sobre essa questão, já que é a escolha do livro do biênio, né? Esses livros têm que ser do biênio ou eles podem ser publicados anteriormente? A gente fala livro do biênio porque a nossa edição 2025, tá, ela é destinada para livros que foram publicados no ano anterior, 2024 e 2023, e o seu antecessor. Por futuras edições compreenderão talvez o 2025, 2026, mas ele é voltado para estas duas edições, tá? 2023, 2024, e com a premiação, obviamente, sendo dada agora neste ano subsequente. Os livros eles têm que ter o ISBN, é aquele códigozinho que vai ao final do livro, né, que identifica que é um livro que passou por um processo de catalogação, né? E eles precisam também ser de autoria individual. Ou seja, você não pode participar, aí não está, nessa edição, não está habilitado para participar com, eu escrevi um texto numa antologia, quero participar, não é possível. Tem que ser o livro de autoria individual sua, né? E outras coisas, a inscrição é gratuita, você não precisa pagar nada, é só levar os livros lá, né? Esses livros vão ficar para a biblioteca da nossa Academia Caxiense de Letras, né? E então não serão restituídos ao final, né? Você vai... É um acervo, vira acervo. Vira acervo da academia, né? Outra coisa importante... Gênero tem que ter algum gênero? Não. Sim, exato. Eu ia até falar, Beverly, foi muito bom você ter perguntado. A questão, são 3 categorias, tá? Nós temos a narrativa longa, com romance e novela. Então, escrevi uma novela, pode, então vai participar na categoria essa de narrativa longa. Escrevi um romance e tal, tá, vai na categoria narrativa longa. Eu escrevi uma crônica, sim, tem a categoria narrativa curta, para crônica e para conto. Então, meu livro é de contos, eu participo, então, nesta categoria narrativa curta. E escrevi poesia, meu livro é de poesia. Até estamos com um exemplar aqui muito bonito aqui da Bernadette Pierina Guidinizardo, nossa acadêmica, o poema Casa. Depois eu vou ler um pequeno poema, se você me permite, claro. Beverly. Então, tem a categoria poema. E a premiação é o reconhecimento através de troféu e o certificado da academia de premiação do primeiro lugar para cada uma dessas categorias. Serão 3 troféus, 3 autores agraciados, autores ou autoras agraciados, né? E nós teremos também menção honrosa, ou seja, além daqueles que vão receber o troféu, há outras obras de qualidade e tal, serão agraciadas com a menção honrosa, um certificado bonito, com menção honrosa da participação no concurso ali, né, da Academia Caxiense de Letras, livro do biênio.
Deixa eu te perguntar sobre. A palavra não é certa, né? Ganhos, mas enfim, o impacto que tem participar de um concurso. A gente conhece muitos autores que começaram assim, né? Eles começaram participando de um concurso literário em suas cidades ou estados, e eles ou ganham uma certa repercussão do trabalho a partir dessa, digamos assim, dessa certificação, né? Dessa conquista, ou ganham valores também, ganham uma premiação. A gente sabe que tem pessoas que começaram. Sempre lembro da história do Iri Bergamin, que para mim foi recente, que ele conta, né, que ele se inscreveu num concurso. Um excelente autor nosso aqui da região, nós temos que dizer, de fato, escreveu belíssimas obras, né? E ele ganhou, ele conta, né, que ele ganhou um prêmio ainda em outra cidade, ele é natural de outra cidade, ganhou um prêmio e com aquele dinheirinho ele comprou, ele melhorou a performance dele como escritor, porque ele comprou, não me lembro se com computador, ele tinha máquina de escrever e aí ele conseguiu comprar, melhorou a performance dele como autor mesmo, né, melhora a qualidade como autor. Como vai ser esse concurso? Nesse aspecto, o que a gente pretende é justamente fazer com que o nome da autora ou do autor participante seja um nome reconhecido, tenha a sua obra reconhecida, porque muitas vezes, veja, Beverly, as pessoas elas se empenham em conseguir, fazem o seu texto, tá lá guardado na gaveta, não vou publicar, se empenham nessa publicação e muitas vezes essa publicação ela nem é do conhecimento do público. Você não consegue, você até consegue levar até uma livraria, outra, tal, e seu círculo de amizades, mas é difícil você mostrar ao grande público, né, que você fez uma publicação, você tem um livro bacana, que tem que tem uma mensagem interessante, que pode lhe transmitir muita coisa. Então, o concurso da academia ele movimenta esse cenário cultural, né? Nós vamos publicar a lista de inscritos, vamos publicar depois os passos que vão ser dados no concurso, falando sobre os inscritos, né? E eu acho que isso é muito importante para justamente dar essa visão, essa publicidade a esses autores que tanto batalham para conseguir escrever belíssimas obras, às vezes, e que não têm aquele contato, não conseguem ter o contato com o público. Entendi. Sobre essa questão de como é o processo de avaliação depois, a gente está falando agora da inscrição, da participação, da adesão, o impacto que tem na vida de um escritor, quem sabe ser um primeiro colocado, um segundo, terceiro colocado num concurso que tem a assinatura de uma instituição que tem 63 anos de idade, né? Reconhecidíssima, então já tem um ganho ali. Mas como se faz o processo? Quem serão as pessoas que vão avaliar? Sim. Nós teremos, então, as comissões de avaliação. Vão ser 3 comissões montadas, uma para cada categoria, e essas 3 comissões elas vão ser constituídas de acadêmicos da Academia Caxiense de Letras, e nós temos que falar, não é para, vamos dizer assim, enaltecer a academia, mas os acadêmicos da Academia Caxiense de Letras, eles possuem uma bagagem literária e cultural muito grande. Muito grande. Então, eu gosto de citar, de vez em quando, o professor Carlos Posser, que é um dos nossos acadêmicos, ele extrai umas pérolas assim da literatura e nos lança lá no meio da reunião. É impressionante o conhecimento, a bagagem literária dos acadêmicos. Tá? Nós não podemos desmerecer isso. Então, são pessoas que têm uma formação, o próprio conhecimento do tempo. Né? Nós temos pessoas com a faixa etária já um pouco mais elevada, e então, vamos dizer assim, que este conhecimento é que vai permitir na avaliação. A avaliação sempre é subjetiva. Então, não há livro melhor ou pior que o outro. É o livro que vai tocar mais aquela comissão avaliadora. Né? E independente do nome do autor, do quem se é famoso, não é famoso, eles vão avaliar com muita parcimônia. São pessoas que têm uma hombridade muito grande, uma lisura, né? E a Academia Caxiense de Letras é conhecida por isso. Não somos instituição que tenha a função de arrecadar fundos ou de ganhos ou lucros, né? Nós somos sem fins lucrativos, né? Então, é uma instituição que tem em si próprio a lisura,
para fazer uma avaliação desse tipo. Muito interessante. A gente vai ter que fazer um intervalo, Juliano, mas antes do intervalo eu queria que você nos presenteasse, então, com a tua execução de uma poesia, pode ser? Claro. Nós vamos fazer, então, a leitura de um poema da Bernadette Pierina aqui de Indizardo, que é uma das nossas acadêmicas. É um poema para a gente trazer nesses dias que passamos, vamos dizer assim, depois de mais de uma semana de chuvas contínuas, né? Um poema leve para a gente falar sobre coisas boas. Ele fala sobre a menina do olho, aquele pontinho que a gente tem aqui dentro dos olhos que serve para a gente observar as coisas. Diz assim: brinco com a menina do olho, dando-lhe a chave do meu poema casa. A menina cai no lago azul turquesa que fica atrás da casa. Eu a pesco pensando que é um peixe fora d'água. A menina responde: sou um arco-íris refletido numa poça d'água. Antes que o dia termine, guardo o arco-íris no meu poema casa, onde habita a menina da chave. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, roxo colorem as minhas lágrimas. A menina diz que agora eu faço parte da paisagem. Ah, que bonito. Muito poema bonito bem leve, poema, né? Um poema leve. E esse exemplar vou deixar depois para a Beverly, tá? Em lembrança aqui da academia, uma das nossas acadêmicas, tá? Que sensacional. Obrigada. Juliana, eu vou fazer um intervalo rapidinho, depois a gente volta ainda, porque são 63 anos da academia, né? Então, além de falar do concurso, que a gente já falou, fica o convite para as pessoas aqui participarem, né? Os autores que já têm obras publicadas, já têm seus livros publicados em 2023 ou 2024, são estes os autores convidados a participarem do concurso. Mas tem todo um fazer da academia que a gente vai saber logo na sequência, porque são 63 anos. Então, logo depois do intervalo, a gente volta com essa perspectiva também. Não sai daí. Tua rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h38. Atenção! A Lojas Colombo preparou uma condição explosiva para você. Fritadeira Oster 12 litros 3 em 1 com cesto e espeto rotativos. São até 9 funções que proporcionam a praticidade que sua família precisa. Toda a qualidade Oster que você já conhece. E tudo isso por apenas R$ 499 à vista. Não dá para perder. Essa é a oportunidade que você estava esperando. Mas é só nessa segunda. Só na Lojas Colombo. 10 graus. Empreendedor de Caxias, o crédito que cabe no seu bolso está aqui, com a RS Garante. Por meio do Crédito Caxias, você pode ter acesso a financiamento com taxas de até 1,59% ao mês. Vem pro Crédito Caxias, a RS Garante, garante. Você está online? Há quanto tempo? O vício em cibersexo, incluindo pornografia online e chats eróticos, pode prejudicar a capacidade de desenvolver relações íntimas reais. É essencial reconhecer e tratar a obsessão por atividades sexuais online para preservar a saúde dos relacionamentos íntimos e românticos no mundo real. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 60 milhões de reais. É o repasse emergencial do governo do estado aos municípios afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Metade será para a recuperação de trechos danificados em rodovias estaduais. Os outros 30 milhões serão pelo modelo fundo a fundo da Defesa Civil. O objetivo é garantir agilidade nas ações emergenciais e na reconstrução. Plano Rio Grande, o plano é um só. Tornar o nosso estado ainda mais forte. Governo do Rio Grande do Sul. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos.
dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. 10h41. Voltando, este é o programa Temática de hoje. Aqui no programa nós estamos conversando com o Juliano Derros. O Juliano, ele é o presidente da Academia Caxiense de Letras. Estamos falando sobre o concurso que vai até o dia 20 de agosto para entrega das obras, né? Para quem quiser acompanhar. Já foi tema do nosso primeiro bloco, que está disponível lá no vídeo. Então, quem não pegou, não tem problema. Pega o vídeo todo aqui, me pede, vai no YouTube, que lá tem as informações sobre o concurso literário. Mas o concurso literário, ele vem também reforçar no ano em que a Academia faz aniversário, são 63 anos lembrados neste 2025, ele vem também reforçar esse papel de relevância, de presença, né, da Academia, seu trabalho, as cadeiras disponíveis. E eu queria te ouvir um pouquinho, Juliano, sobre a importância que tem a Academia Caxiense de Letras, a renovação também de integrantes, quem são as pessoas que fazem, né? Como é o processo de fazer? Como existe a Academia Caxiense de Letras? Perfeito, Beverly. Então, a Academia Caxiense de Letras, ela tem cadeiras vagas, sim, tá? Vamos já entrar nessa questão. Nós temos 40 cadeiras, tá? E nós temos cadeiras vagas por acontecimento de falecimento dos acadêmicos. A cadeira, ela é vitalícia, tá? A menos que a pessoa desista da cadeira e tal. E nós temos, então, a previsão ao final deste ano já da entrada de 4 novos acadêmicos, tá? E temos ainda cadeiras disponíveis. Eu abri o site aqui, são 10 cadeiras, eu contei. Perfeitamente. Eu não vou te dar o número exato, porque há algumas outras questões ali de cadeiras que não estão ali perfeitamente colocadas por, vamos dizer assim, pessoas que desistiram, que fizeram a desistência do... tem que ser formalizado. Formalizado, se for o caso. Mas nós temos 5 cadeiras, então 4 é a previsão, nós temos ainda, tá, um outro tanto e mais um pouco para preenchermos. E para vir a ocupar uma cadeira na Academia Caxiense de Letras, o que é necessário? Primeira coisa, acompanhar as reuniões que nós fazemos. As reuniões são abertas, convido novamente agora nesse segundo bloco ao público em geral que aprecia a poesia, que aprecia a literatura, venha nas reuniões da Academia Caxiense de Letras. Aos segundos sábados de cada mês, é só olhar no calendário qual é o dia que cai o primeiro sábado, o segundo sábado. No segundo sábado de cada mês, 14 horas, na Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul. Tá? Essas reuniões, elas tratam de questões literárias sempre. Então, nós trazemos pessoas para fazerem uma exposição mais curta, outras para complementar com uma exposição um pouco mais longa. Então, geralmente são 2 assuntos principais ao longo de cada reunião e recheamos aquilo ali com ainda poesia, com contos curtos, que são narrados ali naquele momento, as efemérides literárias, que são os acontecimentos literários que marcaram o mês, que marcaram aquele momento, nascimento de grandes escritores, o falecimento de escritores, alguns poemas ou algumas obras que foram importantes tratadas por esses escritores. E tivemos na nossa última reunião uma apresentação muito bacana, por exemplo, com as bibliotecárias, a Rose Bebert e a Vanessa Pinent, aqui da Biblioteca Pública Municipal, nos falando sobre ficha catalográfica, justamente sobre o ISBN, que é aquela simbologia que há atrás dos livros, aquele código de barra, falando sobre o depósito legal, direito autoral. Foi um painel muito, assim, vamos dizer assim, bem dirigido, objetivo, de uns 25 minutos, foi muito bom. E, na sequência, para vocês terem um exemplo, tivemos o Sarau Poesia Entre Amigos, com o Alberto de Sales e o João Batista Silva.
excelente, foi assim um momento muito rico, muito bonito, né, esse sarau, e os dois concatenavam, eles encadeavam poemas que conversavam um com o outro, é como fosse um bate-papo poético, encaixava aquela poesia e ia à frente. Então, as reuniões elas são leves, são bacanas, né, e o que é necessário? Participar, então, da academia. Você quer ser um acadêmico, você tem que participar das reuniões, tá? Então, o nosso estatuto fala em um número determinado de reuniões aí. A gente pede, pelo menos, que tenha um ano de participação, tá? Acompanhando o fazer da academia. E depois é importante que você tenha também a sua obra literária. Não necessariamente ela tem que ser publicada em livro físico, tá? Porque hoje em dia existem as outras mídias, né, Beverly, público. A gente sabe que as mídias digitais, você pode publicar o livro em mídia digital, ele vai estar disponível lá através do Kindle, ou mesmo um arquivo PDF que você coloca nas redes, né? Então, você tem que ter alguma coisa publicada. Ou eu participei de X antologias, perfeito. Né? Então, a avaliação, claro, desse fazer literário, dessa participação literária que a pessoa tem, né? Para se habilitar à vaga da academia. Né? E nós estamos, chamando para que as pessoas venham a participar, para que as pessoas venham a se integrar na Academia Caxiense de Letras, porque queremos uma Academia Caxiense de Letras sempre mais forte, atuante, renovada. E reconhecida, né? E reconhecida. Tá? E esse concurso que trouxemos então agora, o livro do biênio, ele tem tudo a ver com isso. Tá? Porque não só serve para o reconhecimento dos autores e autoras da região, né? Caxias do Sul e região, que tem o seu valor e a gente precisa dar esse valor. Muitas vezes você vai numa livraria, muitos títulos e autores estrangeiros, etc. E temos aqui na nossa região, falando da nossa gente, dos nossos gostos, né? Pessoas que têm um valor literário excepcional e nós nem sabemos, às vezes nem estão nas prateleiras das livrarias. Verdade. Eu dei uma olhadinha aqui no site, gente, para quem quiser, tem a Academia Caxiense de Letras, tem site, viu? Dá para dar uma olhadinha lá. Sim. E eu tava dando uma olhadinha aqui entre as pessoas que os membros, tem os atuais, né? E tem aqueles que já fizeram parte, né? Que são patronos, fizeram parte. A Academia Caxiense de Letras tem na sua história nomes, assim, interessantíssimos, assim, de que a gente... onde é que eu vi esse nome? Eu vi, sei lá, numa escola, eu vi num arquivo histórico. São as pessoas, né? Entre eles, por exemplo, aqui a família de Lavra Pinto, Bento de Lavra Pinto. Ele, o próprio, Bento de Lavra Pinto, ocupou a cadeira número 6 da academia, né? Como patrono. E de sua família teve ali o Alfredo de Lavra Pinto, o Arthur, vários outros que são da família, ou seja, se constituem, né? O Manuel Peixoto de Abreu e Lima. Tem a Vivita Cartier, né, que tem o nome do concurso, que muitas pessoas gostam de concorrer. Dom José Bareia, quem mais aqui? Esther Troian Bevenuti. Bevenuti, olha só, nome de escola, enfim, né? Professor Mário Gardelin. Isso. Percy Vargas de Abreu e Lima, da nossa Casa da Cultura, né? Então, a academia ela é emblemática, ela guarda a história, ela é um patrimônio cultural de Caxias do Sul. Né? E de fato ela está de braços abertos, você pode vir a fazer parte da academia como ouvinte, mas também, né, e se inteirando de como se você tem obra literária e tal, você pode vir a fazer parte como acadêmico, né? Uma academia muito plural. Tem pessoas que deixaram de fazer parte da academia, normalmente tem algum motivo para isso? Se justifica? Assim, às Beverly, vezes até o compromisso de muitas agenda, vezes, né? até os seus compromissos particulares ou problemas particulares, problemas de saúde e outras coisas que acontecem na vida, né? E que não conseguem mais acompanhar aquele fazer literário,
o dia a dia do que é a literatura, deixam de acompanhar isso, mas não só a questão acadêmica, deixam de acompanhar a literatura por problemas particulares deles, né? A gente sabe que na vida há tantos percalços também, né? Mas a Academia Caxiense de Letras, ela procura sempre manter e acolher os seus acadêmicos, tá? Tanto que estamos aí firmes e fortes, graças a Deus, ao longo desses 63 anos de existência. Eu vou citar, sim, a questão das nossas redes sociais aqui, tá? Para que a gente consiga acessar. Então, nós temos... onde é que eu estou aqui? Perdido aqui nas redes sociais. Eu vou ter que voltar para cá. É a Academia para o meu Caxiense de Letras, celular. acho que é. Não, mas é que nós temos aqui o site oficial. O site tá? é Academia Caxiense de Letras? Não. É assim, ó. É o site, só me permita aqui, ó. É acl.rs_oficial. Esse aqui é a página do Instagram, tá? É o @acl.rs_oficial, tá? Esta é a página atual da Academia Caxiense de Letras. Nós temos uma página antiga, tá? Que ela foi descontinuada por problemas técnicos aqui, de perda de senha, etc., de uma troca de gestão para outra. Então, ela está descontinuada. Ela vale, sim, ela é muito bacana aquela parte até ali, só que nós tivemos que trocar de página para acl.rs_oficial, tá? E nós temos também o nosso e-mail, tá? Que o nosso e-mail, ele permite que você consiga acessar aqui, só um pouquinho que eu vou pegar aqui, que eu estou sem a conexão. Ele permite que a gente consiga acessar, mas é aclrs.cxs@gmail.com, tá? Este endereço de e-mail, tá? Ele dá no e-mail da Academia Caxiense de Letras. E nós temos ainda o blog da Academia Caxiense de Letras, que pode ser pesquisado no Google como blog da Academia Caxiense de Letras. Ele dá o link de endereço, tá? Porque o link de endereço de blog é gigantesco, tá? É Academia Caxiense de Letras, blogspot. não sei o quê. Perfeito, tá? perfeito. Então, são essas três. Eu recomendo muito a questão do Instagram, tá? Que é o @acl.rs_oficial, né? Que aí você tem o... Chega lá, né? Chega onde tem que chegar. Chega lá. Eu tenho 1 minutinho e meio para acabar o programa. Vamos executar para uma poesia? uma poesia do Walter Paza. Walter Paza, eu explicava aqui, lembrava a Beverly, um autor aqui da região, que foi colega do Pozenato, colega de Oscar Bertoldo, né? colega de seminário, né? E que também fez tem uma trajetória na poesia e na literatura muito importantes. E vou ler o Invernada Rediana. Eu coleciono lembranças no meu arquivo secreto, pensamentos de saudades, memórias de antiguidades, episódios esquisitos. Recordações ainda murchas, eu deposito isto junto de um ferro velho de ideias. Abro as cancelas do espaço, mergulho na intimidade das casas abandonadas, dos jiraus empoeirados e dos terrenos baldios. Uma taipa de tapera, ladeada de goiabeiras, pontilha onde acocorados indivíduos se esconderam. Há pessoas que não sabem que criar musgo é difícil. Olha que bonito. Gente, é o livro Vila Seca, é isso? Do Vila Seca, de Walter Paza. Que bacana, que bacana. Juliano, obrigada pela tua presença, viu? Obrigada por trazer um pouquinho de inspiração para nossa semana aqui. E para quem quiser acompanhar o concurso, etc., ou direto na página no Instagram, vai direto na Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul e entrega os livros. É isso, né? Exato. Muito obrigado, Beverly. Muito obrigado aos ouvintes, tá? Para nós sempre é um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço em nome da Academia Caxiense de Letras do RS. Gente, eu fico por aqui no programa de hoje. Esse conteúdo fica armazenado e disponível